O ensino médio é a etapa fundamental para qualquer um que queira chegar à universidade. Se você está caminhando para fazer Enem, vestibular, conhece alguém nessa fase ou trabalha com educação, o assunto do episódio de hoje te interessa e muito. Eu sou Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu tenho a honra de conversar hoje com a Priscila Cruz, que é presidente da Todos pela Educação, uma organização não governamental que tem como objetivo melhorar a qualidade da educação brasileira, o que é super importante. Bem-vinda, Priscila! Obrigada, Leila. Uma honra estar aqui com você, conversando sobre esse tema que é tão importante, que tem tantas dúvidas por aí, né? Com certeza. Priscila, a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Vou perguntar para Priscila o seguinte: da tua vida escolar, formação acadêmica, de que fase você se lembra com mais saudade? Né? Qual é a que deixa o seu coração mais quentinho, valendo do jardim de infância à pós-graduação? Ai, meu Deus, olha, eu acho que tem, assim, uma memória muito forte da minha professora alfabetizadora, que é a tia Ângela, a gente chamava de tia naquela época, a tia Ângela, assim, e ela voltou a entrar em contato comigo, a gente voltou a ter contato depois de décadas, né? Então foi muito, muito importante. A gente, outro dia, estava relendo as cartinhas que a gente trocava quando eu tinha 7 aninhos. Então, muito legal. Acho que essa é o período que eu guardo com mais carinho e amor mesmo. É muito legal. Eu também me lembro da minha professora da alfabetização, a tia Sheila, e lembro da professora do maternal, a tia Neide. Eu fui daminha do casamento dela. Mas olha só, vamos direto ao assunto aqui que nos une nesse momento, que é falar desse novo ensino médio. No começo de agosto de 2024, foi sancionado, né? O presidente Lula sancionou esse novo ensino médio. A principal mudança, Priscila, é o aumento da carga horária das disciplinas obrigatórias e a redução da carga horária das optativas? Olha, Leila, sim e não. Bom, essa foi uma mudança importante, porque na lei anterior, né, não no ensino médio que a gente tinha 7 anos atrás, na lei anterior, imediatamente anterior, o que a gente tinha era um teto para a formação geral básica. Então, imagina só, uma escola que aumenta o turno escolar, e é nessa direção que a gente precisa ir, certo? Ter cada vez mais educação integral. Uma escola que tem 5, 6, 7, 9 horas por dia não podia crescer a formação geral básica, porque tinha um teto limitando esse crescimento. Então, não era positivo, essa foi uma mudança muito importante. Mas eu nem acho que essa é a mudança mais importante. Na nossa opinião, Leila, é a definição desses itinerários. Não adianta a gente ter uma lei que deixa de uma forma tão genérica e aberta. Olha, a gente agora vai ter uma parcela do dia escolar que é flexível, que vai ter itinerários de aprofundamento. Na verdade, nem era aprofundamento. Agora, nessa nova lei que entrou, que esse foi um trabalho que o Todos pela Educação fez, né? A gente tem muito orgulho de ter apoiado a tramitação dessa lei, que é de aprofundamento da formação geral básica. Então, agora a gente tem uma definição do que são esses itinerários. A gente viu uma enxurrada de notícias na imprensa, ainda bem que a imprensa cumpre esse papel, uma enxurrada de notícias mostrando itinerários que são absolutamente absurdos, com nomes esquisitos, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo naquela carga horária. Agora não, a gente tem uma parte que é a maior parte, né, que é basicamente 70% do tempo, é formação geral básica, e mais ou menos 30% é o aprofundamento naquelas áreas em que os alunos querem aprender mais, têm vocação, querem experimentar. Isso também é um outro ponto importante. Às vezes o aluno escolhe uma área e fala: nossa, não é isso que eu quero na minha vida. Ótimo, é bom que isso aconteça no ensino médio e não lá na frente. Então, esse aprofundamento da formação geral básica mais bem definido, na nossa opinião, assim, é o que realmente vai fazer a grande diferença. E quando você fala em formação geral básica, você está falando de língua portuguesa, matemática, biologia, química, física, é por aí? Isso, que bom que você perguntou para deixar isso bem claro. A formação geral básica era o currículo que a gente tinha antes, basicamente, aquele currículo que é para todo mundo, para todos os alunos, independentemente do itinerário, né, do aprofundamento
que o aluno vai escolher. É basicamente, Leila, aquilo que está na Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é uma conquista recente do Brasil. O Brasil não tinha aqui eu vou colocar muitas aspas, tá? Mas um currículo brasileiro, né? Agora a gente tem, que é a Base Nacional Comum Curricular. Lá a gente tem num documento dizendo claramente o que a gente espera. Quando eu falo a gente, é o Brasil, a nação, né? Os cidadãos brasileiros, o que a gente espera da educação pública em termos de aprendizagem. Então, o que tem lá para aprendizagem até o final do Fundamental 1, que é o antigo primário, né? Que é até o 5º ano. O que o aluno precisa aprender em português, matemática, história, né? Em ciências da natureza. O que ele tem que aprender? Até o Fundamental 2, no ensino médio. E aí, no ensino médio, o documento traz claramente que é o que deve ser trabalhado na formação geral básica. Mas o que eu acho que é importante também esclarecer, Leila, é que os itinerários nessa nova lei que acabou de ser sancionada, os itinerários são de aprofundamento dessa Base Nacional Comum Curricular. Então, não é para dispersar. A gente estava com uma lei que era muito dispersiva, ela podia acontecer qualquer coisa. E aí, pensa, num país desigual como é o Brasil, uma lei que permite essa dispersão toda curricular. Então, agora está muito mais bem definido, tem uma articulação mais clara com o Enem. Então, acho que agora essa lei recém-sancionada, ela organiza melhor essa arquitetura curricular do ensino médio. Ela é uma espécie de contra-reforma da reforma que tinha sido feita em 2017, ainda lá no governo Michel Temer. É mais ou menos isso? Não, eu diria que é um aperfeiçoamento da reforma, porque ela não é contrária, ela não traz elementos que vão para que colocam o ensino médio numa outra direção. A primeira reforma aprovada no governo Temer, essa sim fez uma mudança mais profunda, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente tinha um ensino médio que era a nossa jabuticaba, né, a jabuticaba brasileira, que é um ensino médio monolítico, né, um ensino médio monolítico, igual para todo mundo, 11 disciplinas obrigatórias em 4 horas por dia. Então, é óbvio que isso não vai dar certo, isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Os currículos de ensino médio no mundo, né, nos países mais desenvolvidos, eles permitem uma flexibilização. Porque o jovem, ele tem uma série de vocações, desejos que ele quer colocar ali em prática na escola, e com um currículo inchado, apertado em 4 horas, em disciplinas todas obrigatórias, a escola não consegue flexibilidade para trabalhar justamente esses aprofundamentos. Então, a gente saiu de um modelo monolítico, que era totalmente assim, era exclusivo do Brasil, né, uma má exclusividade do Brasil, entrou para uma reforma que aconteceu em 2017, que flexibilizou, mas flexibilizou sem direcionamento, e agora a gente tem uma lei aperfeiçoada. Também é importante lembrar, Leila, acho que a gente tem que entender que, assim, lei não resolve problema de educação, nenhum problema é resolvido por lei. A lei é um direcionamento. Tá? O que vai fazer a diferença é a implementação, é a gestão. A gente tem que lembrar que quando a lei anterior começou a ser implementada, a gente não tinha Ministério da Educação funcionando, né? Então, a gente tinha um governo completamente desorganizado, não tinha pontes de atuação com estados e municípios, então tudo isso prejudicou a pandemia. Então agora a gente, além de ter um ambiente um pouco mais arrumado, né, do ponto de vista institucional brasileiro, tem uma lei aperfeiçoada, então eu diria que é um aperfeiçoamento da lei anterior. E em relação à carga horária total, porque a gente sabe que muitas escolas particulares conseguem dar um ensino em tempo semi-integral ou integral, mas na rede pública isso não é realidade no Brasil inteiro. E se destacam justamente aqueles estados, aqueles municípios que oferecem isso, né? Há um projeto, por exemplo, muito bem sucedido em Pernambuco, e aí você percebe o desempenho melhor, né, em exames nacionais, PISA e por aí vai, da trajetória desses alunos. É factível trazer o horário semi-integral, integral, para mais escolas da rede pública? Sim, é factível, acho que até assim, é necessário. Essa é outra jabuticaba brasileira, porque quando a gente tem uma troca com outros países, a gente tem que sempre gastar muito latim, explicar muito por que no Brasil
Tem alunos que estudam 4 horas por dia, tem alunos que estudam 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem vários turnos diferentes no Brasil, um país que já é desigual, com uma péssima notícia adicional, que é a gente, infelizmente, acaba tendo uma oferta de tempo integral, de educação integral, para os alunos que não são os mais pobres, não são aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade, é por eles que a gente deveria começar, né? Então, o Brasil é extremamente desigual, então a gente precisa expandir o tempo integral para chegar muito perto daquilo que Pernambuco chegou, que é quase 80%. Pernambuco está com 78% das matrículas em tempo integral no ensino médio. Então, chegar perto de Pernambuco é muito importante. Por que não 100? Porque nem todo aluno consegue estar no tempo integral de 8 horas, isso talvez não seja possível. Mas chegar em 80% para todos os alunos brasileiros, com foco no ensino médio e no Fundamental 2, dá para fazer. Agora, Leila, aqui eu vou... uma polêmica que sempre tem em torno da educação, né? Porque a gente ouve assim, puxa, mas educação já tem muito dinheiro, o problema é gestão. Essa é uma frase que eu escuto pelo menos uma vez por dia. Só que não é bem assim, porque se a gente tivesse recursos, uma das primeiras coisas que daria para fazer era expandir o tempo integral. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo. O estado de São Paulo tem 5.000 escolas. Para a gente chegar perto de uma universalização, que seria essas 80% de matrículas no tempo integral, a gente teria que ter 2.000 escolas a mais. Imagine o esforço orçamentário de construir 2.000 escolas a mais. Por isso que precisa de dinheiro. Assim, sempre que alguém fala que, olha, a educação já tem muito dinheiro, falo, tá bom, mas você concorda que tem que ter educação integral para quase todo mundo? Concordo. Então precisa de mais dinheiro, porque o dinheiro que a educação tem hoje não dá conta de expandir. Não tem mágica. O custo por aluno no Brasil é em torno de R$ 6.000 por ano. Então, para quem tem filho em escola particular, dá para fazer essa conta, que é R$ 500 por mês. Que escola de qualidade custa R$ 500 por mês? Então, vamos começar por aí, que o investimento por aluno é muito baixo. Para fazer tempo integral, não tem mágica. Eu ainda não conheci nenhuma rede que conseguiu fazer por menos do que o dobro do recurso do tempo parcial. Então, se você dobra o tempo, dobra o custo, porque dobra professor, dobra a escola, porque as turmas, a escola não consegue dividir mais turmas, né? Se dividir em mais turmas, mais alimentação escolar, mais material, mais laboratório, não tem mágica, Leila. Então, assim, queremos tempo integral? Precisamos combater primeiro esse discurso que a gente já tem muito dinheiro na educação, tem que melhorar, sim, a gestão, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa defender o recurso da educação, não dá para ter ataque em relação ao recurso da educação. E entendo usar melhor, parar com essa história, tem muito projeto que não dá em nada, a gente ainda tem isso no Brasil, tem muita verba que é usada para que não tem a menor relação com o aprendizado do aluno, não tem a menor relação com uma escola que seja atrativa, motivante para o aluno. Infelizmente, a gente ainda tem isso, mas a gente precisa proteger para poder ter esse tempo integral que a gente tanto precisa. Priscila, esse vai e vem nas regras do ensino médio deixam as escolas confusas? Sim, deixam escolas confusas, redes escolares, né, as redes públicas, deixam os alunos, as famílias, fica todo mundo perdido, porque, de fato, óbvio, né, é muito melhor acertar na primeira, né? Nem sempre isso é possível. Eu também acho que não dá para a gente deixar uma lei ruim sendo mantida porque isso vai causar confusão, né, na cabeça das pessoas. Não, então vamos melhorar, acho que tem que melhorar. O movimento do Congresso foi correto de aperfeiçoar, de corrigir os erros da lei anterior, ótimo. Agora, tem que ter algo que talvez fizesse muita diferença, Leila, e a gente defendeu bastante, celeridade nessa aprovação. Porque o que aconteceu é que a gente ficou 1 ano e meio discutindo o aperfeiçoamento do novo ensino médio, e aí as escolas ficam, sabe, naquele passo de espera, assim, o que vai acontecer? Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer formação de professores, eu não vou mudar minha grade, eu não vou mudar minha gestão, porque eu não sei o que vai acontecer. Agora, isso no nível da escola. Imagine o gestor das redes estaduais, porque
o ensino médio é gestão estadual, e as gestões estaduais ficaram 1 ano e meio aguardando para poder saber o que eles iam fazer. Então, a gente, assim, essa nova lei, ela foi aprovada, sancionada, na prorrogação do segundo tempo, assim, sabe? Foi muito, muito no limite para ela começar a ser implementada no ano que vem. Ela já não vai ter a sua implementação 100% no ano que vem. Por exemplo, material didático, você não consegue fazer em 6 meses, né? Imprimir, chegar na escola, né? Formular novos, aí a gente vai ter já uma dificuldade. Uma parte da grade já vai ser reformada para o ano que vem, então já não vai ter um impacto total no ano que vem. A gente vai ter a implementação inteira só em 2026. Em relação ao Enem, não há mudanças nesse momento. E você acha que o Enem é uma prova adequada para a finalidade, né, a que ela se propõe? Sim, esse novo ensino médio, né, que acabou de ser aprovado, ele impacta sim o Enem, né? O presidente Lula vetou o artigo que falava do Enem considerar os itinerários, mas, na verdade, como os itinerários são de aprofundamento da formação geral básica, o que a gente tem é o seguinte: os alunos eles vão ter sim a sua escolha de itinerário, ela vai ter uma repercussão no Enem, porque o aluno que escolheu, por exemplo, aprofundar em linguagens, ele vai ter, a gente espera, né, um desempenho melhor na área de linguagens do Enem. Isso vai aumentar a nota dele geral, né? Sempre lembrando que antes dessa reforma, o que a gente tinha era só formação geral básica, com uma outra mudança, né? Antes era 4 horas, no mínimo, de ensino médio no Brasil, agora é 5, que é justamente essa 1 hora a mais do itinerário. Então, o que a gente colocou foi um reforço naquela área que o aluno quer, enfim, cursar no ensino superior ou quer se aprofundar para a vida. Sobre se o Enem é adequado ou não, o Enem é um passo muito importante, democratizou, facilitou a entrada no ensino superior, mas o Enem precisaria entrar no século XXI. Né? Assim, a gente tem o Enem que é uma vez por ano, imagina. Bom, Leila, nós duas, a gente acabou de descobrir antes de começar o programa que a gente tem filhas, né, no ensino médio. Assim, é uma vez no ano, quer dizer, os alunos todos, não são só as nossas filhas, os alunos todos do ensino médio e também do fundamental, de toda a trajetória da educação básica, se prepara para um dia. Então, seria muito melhor a gente ter um Enem que pudesse ser digital mesmo, né, como a gente tem em outros países, e que pudesse ser feito ao longo do ano. Então, eu posso fazer, então, sei lá, a cada 2 meses tem um Enem digital, o aluno faz e ele pode descartar a nota que ele achou, assim, olha, naquele dia não estava legal, naquele dia aconteceu alguma coisa, porque a gente sabe o quanto que o emocional também tem peso, né? E aí poder dar chance, né? Olha, então, dos 3 Enems que eu fiz, eu quero descartar uma nota, ou dos 3 Enems, eu escolho uma nota. E aí tem vários modelos, o mundo inteiro oferece vários modelos exitosos. Então, assim, eu acho que essa é a crítica que eu faço. Para isso, de novo, tem que ter investimento no banco de itens, né? Que é o banco de questões do Enem, para ele poder ser digital. Tem outros investimentos também, mas basicamente a gente precisaria investir na prova. Priscila, às vezes a gente ouve umas críticas, assim, ah, o ensino brasileiro, ensino fundamental, ensino médio tem conteúdo demais, acaba sendo muita decoreba, não ensina a pensar. Essas críticas são pertinentes? São, Leila, são pertinentes pelo seguinte: nesse esforço todo, eu acabei de elogiar o fato do Brasil ter uma base nacional comum curricular, muito importante, um passo fundamental, porque, imagina, antes a gente não tinha um documento orientador, então tinha livro didático desarticulado com as avaliações externas, desarticulado com o currículo, desarticulado com tudo, né? Então, quer dizer, você ter clareza em relação quais são os direitos de aprendizagem dos alunos é fundamental. Mas o que aconteceu? E, enfim, esse é o processo, ele é pendular, a gente, né, todo mundo acaba aprendendo com o processo. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi formulada nessa sua primeira versão e ela vai ser agora reformulada, porque a cada 5 anos ela passa por uma revisão, ainda bem.
Esse documento que a gente tem hoje em vigor, ele é extremamente inchado, extremamente inchado. Então, por exemplo, quando a gente compara com os documentos de curriculares de outros países do mundo, que a gente vê muito claramente, inclusive até pelo número de páginas, né? A Base Nacional Comum Curricular é um catatal, é enorme, é muito inchado, é muita coisa. Você pega Portugal, que é um país que avançou bastante, depois estabilizou, voltou a avançar de novo. Portugal tem um documento curricular muito mais enxuto, muito mais enxuto. Por quê? Porque ele foca nas aprendizagens mais basilares e as escolas vão trabalhando os aprofundamentos. Mas também para dar tempo do aluno consolidar aquele aprendizado. Quantas vezes a gente já não ouviu, e esse é um testemunho que a gente tem que levar muito em consideração, que assim, olha, eu aprendi, fiz a prova, já esqueci tudo. Porque já mudou completamente ali, o professor já tem que andar. E tem um outro problema em relação a isso, Leila, que é não dar tempo de fazer a recuperação da aprendizagem. Os alunos vão ficando para trás. Esse é um dos maiores problemas da educação pública brasileira, na particular também tem isso. Mas a nossa preocupação tem que ser com a escola pública. Na escola pública, os alunos vão ficando para trás e o professor tem tanto conteúdo para dar para frente, para poder cumprir, que ele não consegue resgatar o aluno que está ficando para trás. Então, esse também é um tema que a gente precisaria melhorar no Brasil, mas no ano que vem vai ter a revisão da base, esse é um dos temas que a gente vai batalhar bastante para a base ela ser mais enxuta, ela não ter tantos conteúdos. Agora, para isso, é importante quem está ouvindo a gente, porque assim, todo mundo tem uma ideia de uma disciplina nova, um conteúdo novo, todo mundo adora colocar coisa na escola, né? Então, tem que ter educação financeira, tem que ter direito, tem que ter economia, tem que ter meio ambiente. Gente, nenhum assunto é não importante, tem um monte de coisa importante. Agora, o que realmente tem que entrar na educação básica? Sendo que a gente está vivendo um momento de mudança rápida tecnológica, que assim, quais são as competências que esses alunos que vão pegar um mundo extremamente complexo do ponto de vista social, econômico e tecnológico, que realmente eles precisam aprender. Senão a gente vai ficar de novo repetindo o passado, o aluno aprende um monte de coisa que ele não entende nem por que ele está aprendendo aquilo, num volume enorme para ser esquecido, né? Então, realmente tem que ser revisada a base. Priscila, você me deu o gancho perfeito para esse pedaço da nossa conversa em que a gente inclui a inteligência artificial. Priscila, eu perguntei para o ChatGPT e para o Gemini o seguinte: como a inteligência artificial pode ajudar a melhorar a qualidade do ensino médio do Brasil? O ChatGPT respondeu: a IA pode melhorar a qualidade do ensino médio no Brasil de várias maneiras. Primeiro, pode personalizar a aprendizagem, adaptando o conteúdo ao ritmo e estilo de cada aluno. Isso pode manter os estudantes engajados e pode ajudar a melhorar o desempenho. Em segundo lugar, a IA pode fornecer feedback imediato, permitindo que os alunos identifiquem e corrijam seus erros rapidamente. Além disso, pode ajudar os professores, automatizando tarefas administrativas e liberando mais tempo para focar no ensino. Em terceiro lugar, a IA pode analisar grandes volumes de dados educacionais, identificando padrões, sugerindo intervenções pedagógicas mais eficazes. Isso ajuda na criação de estratégias educacionais baseadas em evidências. Por fim, pode facilitar o acesso a recursos educativos de alta qualidade, incluindo aulas online e materiais interativos, beneficiando estudantes em áreas remotas. Aí o Gemini vai mais ou menos na mesma linha, aí acrescenta aqui acesso a conteúdo de qualidade, preparo para o futuro, automação de tarefas, enfim. Ele organiza de outra forma, mas vai pelo mesmo caminho. E diz, agora, ele acrescenta uma coisa interessante, é que a IA não substitui o professor, mas o complementa. Achei que o Gemini teve uma boa sacada. Qual é a tua avaliação aí dessas respostas da IA? São boas, né? Assim, claro que em cada frase dessa tem assim uma série de questões éticas, tem uma série de questões, e aqui que eu queria enfatizar, Leila, questões didáticas. Vamos sempre imaginar, olha, algo que muitas vezes a gente esquece, né? Qual que é a tecnologia da educação? Né? Se a gente entender que tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicados para poder mudar uma determinada realidade, né? Isso é tecnologia, né? A gente às vezes associa imediatamente tecnologia ao mundo digital, tá? Mas tecnologia essa é a definição.
A principal tecnologia da educação é a didática, né? Didática é a ciência que estuda metodologias para garantir que as pessoas aprendam. Então, a gente pode ter um monte de IA, se tiver uma IA que fica varrendo conteúdos por aí, mas com uma didática que não vai garantir que o aluno aprenda, é simplesmente vídeo do YouTube mostrando um casinho, então isso ilustra, isso realmente faz o aluno aprender. Então, eu acho que a IA, ela pode ajudar muito. E assim, mais do que isso, é uma tendência irreversível. Qualquer pessoa que tentar remar contra essa maré vai perder tempo, porque no final das contas é muito melhor a gente agora pensar em como que a IA pode ajudar mais a educação, reduzindo a desigualdade, né? A resposta do chat GPT está correta, que é ajudar o professor a fazer uma leitura da sala de aula, entendendo, né, de uma forma mais fácil, entendendo assim, qual que é o aluno que está ficando para trás, para poder personalizar o ensino. Isso tudo dá para fazer. Mas dá para fazer com qual recheio, né? Para usar aqui uma palavra mais coloquial. Essa é a didática. Então, assim, acho que a gente precisaria fazer uma explosão entre inteligência artificial com didática de qualidade mesmo, e tem muita ciência. Infelizmente, a formação de professores no Brasil não tem garantido que os professores tenham um domínio dessa, que é a principal tecnologia da educação, que é a didática, mas esse casamento pode ser muito poderoso. E aí, pegando o gancho do segundo, que é o Gemini, né, que você usou, esse eu nunca usei, que é o do professor, tem uma imagem que eu gosto muito, que é o seguinte: o professor é o piloto, a tecnologia digital, inteligência artificial, é o copiloto, tá? Por que isso é importante a gente entender? Mas é porque então a gente quer garantir emprego, uma pauta sindical. Não tem nada a ver com pauta sindical. É simplesmente porque a ciência nos mostra que a gente aprende de uma forma relacional. Então, quando você me perguntou logo no começo, assim, o que te marcou, o que me marcou na educação foi uma pessoa. Foi a tia Ângela que me marcou, porque ela me olhava de um jeito, acreditando que eu era uma menina de alto potencial, ela gostava de mim, eu sentia que ela gostava de mim, eu queria fazer aquilo que deixasse ela contente, porque eu queria que ela visse que o esforço dela estava sendo revertido em aprendizagem do meu lado. Então, assim, a questão emocional na educação é muito importante, do exemplo, do professor. Olha, Leila, dentro desse capítulo de conversa, a gente sabe que a gente tem uma questão racial no Brasil, tá? Então, os alunos negros e pardos no Brasil, eles têm um aprendizado menor, por uma série de razões. Uma das razões é porque os próprios professores acreditam menos nesses alunos negros. Então, eles acabam, até inconscientemente, dando mais atenção para o aluno branco do que para o aluno negro. Então, só para você entender, assim, né, e para todo mundo que está aqui nos assistindo, assim, como é importante o fator humano. Então, o professor, de fato, ele tem que ser o piloto. Quem pilota a sala de aula, quem garante que vai ter um voo de cruzeiro, que está todo mundo embarcado no avião, está todo mundo aprendendo e todo mundo vai pousar em segurança, esse é o professor. E a inteligência artificial, ela pode ser um ótimo copiloto para ajudar esse professor a ter o acolhimento, a construir o vínculo emocional, o vínculo educativo com esses alunos. Então, por isso que eu acho que sim, dá para fazer muito mais com a inteligência artificial, entendendo que o humano e a inteligência artificial, cada um deles tem um papel diferente. Priscila, super obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Leila. Olha, super, sempre bom conversar com você. Conte sempre com a gente. Muito legal. E agradeço a vocês também. Obrigada pela companhia. Até o próximo Meio Tempo.